Agora, o professor Bruno, por favor, para falar sobre o plano de descarbonização do nosso estado. Boa tarde. Me ouvem bem? Sim? Sim. Não estou acostumado a usar microfone na sala de aula, é diferente para mim. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Bruno, né? Sou professor aqui da Engenharia Ambiental e sou um pequeno representante do que foi a elaboração do plano de descarbonização, então estou aqui para dar um pouco de detalhamento do que foi a metodologia, né, que foi uma metodologia, de certa forma, bastante inovadora para essa aplicação, né, e também trazer os principais resultados obtidos até a finalização do plano e o depois, né, o que vem pela frente após a elaboração do que foi feito junto do governo do estado e de vários outros atores que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Tá? Bom, o que é a ideia da apresentação hoje, justamente, né? A metodologia da construção, as etapas de execução, né? A gente tem uma série de dados que foram obtidos, né, justamente com todos os parceiros que participaram do plano, desde da academia até a indústria, né? O próprio MER participou como grupo de sustentação em várias etapas da elaboração desse plano e também diversos setores do governo do estado. E, por fim, os próximos passos, que são a implementação do plano. Antes de qualquer coisa, né, a primeira mensagem que a gente precisa ter com relação à descarbonização é saber de onde vêm as emissões, né? Então, o inventário de emissões de gás de efeito estufa, que é a parte que eu mais trabalhei especificamente no plano, foi talvez a mais longa, não digo a mais trabalhosa, mas a que demandou uma parte de estudos da academia, de dados obtidos, né, não só da indústria, mas de todos os setores que compõem, né, as emissões de gás de efeito estufa. Aqui é um dado publicado pelo Sistema de Estimativa de Emissões de Gás de Efeito Estufa, né, que é uma organização chamada SEG, que faz elaboração e divulgação anual desses dados. Tá? A gente já tinha dados publicados pelo SEG até o ano de 2020. O que a gente fez com parte do plano foi justamente a atualização do inventário e um detalhamento maior desse inventário. Né? Então, aqui só um panorama das emissões. A gente vê que a matriz de emissões é um pouco diferente, né, do Brasil em relação ao Espírito Santo. Né? E quando a gente fala de Brasil, a gente tem uma emissão significativa do setor chamada florestas e mudança de ocupação do solo, que é esperado, dada a vasta área, né, de florestas do Brasil como um todo, que não é exatamente a realidade das emissões do Espírito Santo. A gente vê uma repartição um pouco mais homogênea entre os diferentes setores. Né, a gente tem uma emissão bastante significativa do setor energia e indústria, aproximadamente 63%, onde dentro desse subsetor a gente tem o setor de transportes. E as demais emissões no setor agropecuário, um pouco menor mudança uso e ocupação do solo, o setor de resíduos aí, com a emissão aproximadamente 7%. Então esse diagnóstico permitiu a gente elaborar, né, a divisão nos setores que mais demandariam, né, políticas públicas, estratégias e metas depois de redução e mitigação das emissões. Bom, como que o projeto se desenhou, né, como que ele foi elaborado? Então, inicialmente, a gente teve duas etapas principais que andaram em todas as três versões do plano que foram entregues, né, teve a versão 1, versão 2 e finalmente a versão 3, que foi para consulta pública. Então, inicialmente, a gente fez a etapa de... A gente, eu digo toda a equipe, né, que foi aí aproximadamente 50 profissionais das diferentes áreas que participaram da elaboração do plano. Então, houve a identificação de soluções e rotas tecnológicas com vocação para o Espírito Santo, que isso é muito importante. Né? Não basta a gente selecionar as melhores rotas tecnológicas se no Espírito Santo não teria, né, viabilidade técnica, econômica e até, né, algum tipo de barreira cultural para a elaboração daquela rota. E mecanismos e políticas públicas que auxiliam a implementação desse programa, daí a participação em conjunto com o governo do estado é tão importante. E o que norteou, então, a elaboração desse plano? Né, então, justamente ter feito, né, ter se preocupado com o tema anteriormente até uma regulação com relação às emissões de gás de efeito estufa, né, antecipar-se a essas mudanças é algo muito importante e levou o governo do estado, né, ao financiamento da elaboração desse plano. E o plano se desenvolveu em
um conceito muito interessante, né? Que optou-se em minimizar o uso de ações tradicionais de comando e controle, ou seja, não vamos regular logo de cara as emissões, né? Ou propor padrões de emissão, limites de emissão para determinado gás, para determinado setor. E sim, foi pensado em metas visando a viabilidade econômica daquela aplicação e realmente a possibilidade, a viabilidade daquilo ir para frente, né, assim que o plano fosse publicado. Bom, então quais são esses atores e setores que eu tenho citado, né? Então a gente tem os especialistas da academia, então diversos professores de várias universidades e institutos participaram da elaboração do plano, juntamente com um especialista do setor, a sociedade do setor produtivo, que é o chamado grupo de sustentação, né, os stakeholders, e o governo do estado. Então aqui algumas das instituições que participaram, né, as universidades, o próprio IFES participou, a Unicamp como instituições de ensino, né, dentro do grupo de sustentação diversas indústrias, como a própria Arcelor, o Findes, FETransportes, representando o setor de transportes, e aqui a participação da FAPES do governo do estado, por meio de diferentes secretarias que participaram na elaboração desse plano. Bom, um pouco mais em detalhes o que foi o grupo de sustentação, né, que foi uma etapa bastante importante de revisão e contribuição para a correta construção do plano de descarbonização. Então aqui listado, né, não vou falar um por um, mas aqui em detalhes quais foram os atores que participaram em cada um dos setores principais que a gente trabalhou no plano de descarbonização, né, energia e indústria, transportes, resíduos, e a FOLU, que a FOLU representa a agricultura e mudança do uso e ocupação do solo e florestas. Tá, é uma sigla que representa isso, uma sigla lá do IPCC, né, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Bom, e esse fluxograma é a representação do que foi esses dois anos e meio de trabalho em que os profissionais trabalharam na elaboração desse plano. A gente vê o grupo de sustentação aparecendo em vários momentos, né, em várias reuniões de alinhamento, correções, críticas e sugestões ao texto do plano que era, né, rotineiramente divulgado e publicado junto a esses atores, e por fim chegou-se na fase 3, na versão final, que foi para consulta pública, onde foram recebidas aproximadamente entre 50 e 60 contribuições, as quais foram algumas implementadas, outras não foram justificadas, né, e por fim foi elaborada a versão final do plano de descarbonização. Bom, o plano, então, ele seguiu um planejamento, uma metodologia, né, de planejamento estratégico, onde inicialmente o desafio estratégico, que era neutralizar as emissões de gás de efeito de estufa, seguiu algumas políticas estratégicas iniciais, né, então focou-se na minimização das emissões, no aumento da eficiência, que foi citado anteriormente aqui pelo MER, mecanismos de compensação de emissões e também remoção e captura de gás de efeito de estufa. Então todas as diretrizes e estratégias que se seguem no plano seguiram essas políticas estratégicas. Então, para cada setor, cada nova diretriz e cada nova estratégia se encaixou em alguma dessas políticas estratégicas. Então, aqui algum exemplo, né? Diretrizes, então, de forma genérica, né? A numeração das diretrizes para cada uma das políticas estratégicas. Um exemplo para o setor de transportes, né? O uso de biocombustíveis e eletrificação da frota. Seriam diretrizes para esse setor. E depois, uma vez definidas as diretrizes, quais são as estratégias, então, para que aquela diretriz seja implementada. E, uma vez a diretriz, por exemplo, aumento do percentual de biodiesel no diesel, como que aquilo vai ser concretamente implementado junto do plano. Aí temos depois projetos específicos para cada estratégia e um plano de ação para a implementação daquele projeto. Então essa etapa aqui a gente chama de etapa de implementação, que está em andamento nos dias de hoje. Bom, esse gráfico aqui ficou meio cheio de informação, né, mas ele é o fruto da última elaboração do inventário de gás de efeito de estufa que foi feito para o plano de descarbonização, onde a gente consegue ver a evolução acumulativa das emissões para os diferentes subsetores. Então aqui a gente começa desde siderurgia, fermentação entérica, desmatamento. Então a gente tem cada subsetor
o acúmulo das emissões. Então, a gente consegue ver como que cada um dos subsetores, né, tem de contribuição em relação à emissão total de gás de efeito de estufa aqui para o Espírito Santo. Então, unidade, né, todos os gráficos que eu vou mostrar daqui para frente, sempre megatoneladas de carbono equivalente por ano, que é a unidade que a gente adotou como aquela padrão para o inventário de emissões de gás de efeito de estufa. Bom, nos próximos slides eu vou dar um pouco de destaque a mais em cada setor, ou seja, quais foram as principais estratégias para cada setor e qual é a previsão, né, de redução das emissões de gás de efeito de estufa, para cada setor, né, qual é a previsão do plano para que a gente consiga a neutralização até 2050, individualmente para cada setor, e como que cada estratégia dessa entrou nessa conta. Né? Então, a gente teve um trabalho bem completo, né, de pegar estratégia por estratégia, trabalhar junto dos especialistas e do grupo de sustentação, ver a real viabilidade daquela meta, né, e saber o quanto que aquela meta daquela estratégia ia reduzir ou ia minimizar, mitigar as emissões no final, né, desse timeline, né, de neutralização até 2050. Bom, são, não digo centenas, mas, né, quase uma centena de estratégias. A gente não tem tempo de ficar falando todas e tão pouco discutir as metas de cada uma dessas centenas de estratégias, né? Isso já foi feito aí ao longo dos anos de elaboração do plano. Mas aqui só alguns exemplos, né? Para a diretriz de combustíveis alternativos para o setor de transporte, temos aí a indicação de uma estratégia de incentivos à utilização de etanol pelos veículos leves, temos estratégias de eletrificação, estratégias já relacionadas a uma outra política estratégica, que seria do aumento de eficiência, o aumento de eficiência do setor de transportes. Então, aí vai se seguindo, né, para o setor de agricultura e mudança de uso e ocupação do solo, que é um setor aqui no Espírito Santo onde as remoções, ou seja, o contrário da emissão é remoção, né, que seria a captura de carbono pelas florestas, por exemplo. Então, onde as remoções ou o aumento do potencial de remoção tem um papel muito importante na neutralização. Então, muitas das estratégias foram concentradas nisso, né, no aumento da possibilidade ou do potencial de remoção que essas estratégias teriam ao longo dos anos. Aqui um outro fluxograma, já agora para o setor de resíduos. É o setor com percentualmente a menor emissão dentre todos os setores aqui quantificados para o Espírito Santo, mas não tira a importância das estratégias que foram estabelecidas aqui. Então, basicamente, resíduos, nós temos resíduos sólidos, né, à sua disposição e tratamento, e também os efluentes líquidos domésticos e industriais e o seu tratamento. Isso foi a principal mensagem passada aqui dentro do setor de resíduos com relação às estratégias. E o setor que talvez demandou maior papel do grupo de sustentação e uma maior interação, né, entre os diferentes setores foi o setor de energia e indústria, né? O Meia citou alguns exemplos aí, participou ativamente, como eu disse, né, de várias das discussões, e o que está contemplado na versão final do plano tem um papel muito importante da FINDES, das diferentes indústrias que participaram juntamente da elaboração do plano. Bom, e o que a gente fez, né, com toda esse conjunto tão grande de dados, né? A gente começou a trabalhar em diferentes tabelas como essa, né, onde cada um dos especialistas que trabalharam no projeto puderam, né, opinar e trazer a sua experiência em dizer, por exemplo, né, qual é a real viabilidade daquela estratégia ao longo dos anos, né? O que eu preciso esperar para 2030, 40, 50 com relação a viabilidade técnica ou tecnológica daquela rota e como que isso pode vir a minimizar as emissões. Então, a gente tem, por exemplo, aqui uma das estratégias para o setor de AFOLU, que é a restauração da Mata Atlântica. Então, esqueci a palavra agora, a métrica dessa estratégia seria quantos hectares, né, adicionais de Mata Atlântica poderiam ser restaurados. Então, aquele valor de 20, 40, 60 mil não foi um valor aleatório, né, foi um valor estudado, debatido, né, entre os especialistas, os grupos de sustentação de cada um dos setores,
para chegar nesses valores e, por fim, ter o potencial de mitigação em megatoneladas de carbono equivalente por ano para cada um dos anos. A gente vê ali o valor, por exemplo, né, de 0,4 aproximadamente para esse setor para o ano 2050. Então, cada estratégia foi feita exatamente essa abordagem aqui para a gente chegar em gráficos como esse, onde a gente tem dois cenários aqui interessantes, né? O cenário chamado de referência, que é o que seria esperado para as emissões se nada for feito, né? Se a gente seguir o padrão de crescimento, o padrão de consumo, o padrão de emissão de gás carbônico equivalente até 2050, que é aquela linha marronzinha que vai crescendo lá que vocês podem ver. Então foi estabelecido um crescimento, dependendo aí do setor, se é energia, se é indústria, se é agricultura. Esse aqui é o gráfico geral das emissões, tá? São de todos os setores do Espírito Santo. E a gente fez um outro cenário, que seria o cenário previsto aí, né, no plano de descarbonização, que é o cenário de mitigação. Então, qual é a emissão prevista para 2030, 40 e 50 para o total das emissões aqui do Espírito Santo? Então, a gente tem aí... 5 minutinhos, estou acabando. Se deixar, eu falo 2 horas aqui para os... Então a gente tem a previsão, né, para as emissões. Como que foi feita a previsão das emissões? Com base naquelas tabelinhas que eu mostrei agora há pouco, né? Então, juntando todas as estratégias que foram estabelecidas, a gente chega ali em 2050 com uma remoção prevista, né, de 2,57 megatoneladas de carbono equivalente. Bom, então aqui, né, só voltando... É o geral das emissões do Espírito Santo, mas isso foi feito detalhadamente para cada setor. Por que é importante para cada setor? Porque é aqui que eu vou ver realmente, né, onde que cada política estratégica, diretriz, estratégia e política pública vai entrar atuando aí para chegar naquela redução de emissão para 2050. Então a gente consegue ver realmente onde que a gente tem uma prioridade, né? Onde que a gente pode realmente atuar de forma prioritária para chegar na minimização e na neutralização das emissões. Tem o setor energia e indústria. Então, né, desculpa aí a grande quantidade de dados, mas realmente são vários subsetores para cada um desses setores. O detalhe disso tudo está lá no plano de descarbonização. Vou passar aqui os gráficos só para vocês, mais uma vez. E rapidinho, só vou para o final e vou voltar aqui rapidinho. Justamente aqui, depois eu vou deixar para vocês. O plano e todos os arquivos anexos ao plano estão aqui, né? Quem quiser ler o QR Code está lá na página planodescarbonização.ts.gov.br. Então todos os arquivos, todos esses gráficos, essas tabelas, fluxogramas estão detalhados lá no documento final. E várias outras informações adicionais, como as barreiras, né, tecnológicas, culturais e econômicas que cada uma das estratégias que foram, né, mostradas anteriormente vão enfrentar. Né? Então foi feita uma análise, né, multicritério detalhada de cada uma das estratégias para que isso, né, seja acompanhado aí ao longo da implementação do plano. Beleza? Acho que é isso. Acabou meu tempo também. Obrigado pelo convite, né, pela participação aqui no evento e à disposição aí para a gente discutir mais para frente. Obrigado. Obrigada, professor Bruno. O plano, realmente, eu tenho estudado muito ele lá no Bandes. A gente tem buscado realizar ações cada vez mais alinhadas, inclusive em eventos de finanças sustentáveis no Brasil. Assim, eles se referenciam ao nosso plano de descarbonização. Já ouvi várias vezes falarem muito bem. Assim, é um plano muito detalhado, então acho que é um documento muito importante para nós, né, tanto para o setor produtivo, com não só o inventário, mas com as estratégias, e para o setor público, para as políticas públicas. Então, é um documento muito importante. Eu acho. Muito obrigada pela explanação. Cidade da Inovação.